Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula. Agora, de fato, estamos começando aí a parte legal de construir back-end. A gente vai entrar hoje no assunto de model, tá? E a gente vai fazer a conexão, então, vai mapear e vai deixar funcional isso. Bom, o que é um model de forma assim bruta para vocês? O model, ele é um carinha que faz o mapeamento da nossa tabela que a gente criou no banco de dados. A gente tem que fazer o mapeamento da usuário, que seria esse mapeamento, que foi a tabelinha que a gente criou, tá? O que seria esse mapeamento? Esse mapeamento basicamente seria fazer os campos dessa tabela, colocar quais os campos tem nessa tabela, por exemplo, ID, nome, senha, e isso a gente vai ver lá nos módulos. E por que a gente precisa disso? Porque a gente vai usar, por exemplo, nos controllers, que vai ser a próxima videoaula, a gente vai ver lá que a gente precisa de um model. E lá na hora de apontar em qual tabela a gente vai trabalhar, a gente vai usar um model para apontar. Então esse model é uma forma da gente se comunicar o nosso controller com a nossa base de dados. Esse model é o modelo da nossa tabela, é qual tabela a gente vai trabalhar, tá? Então a gente mapeia ela para poder usar ela, ok? E isso também serve para a gente poder registrar as coisas na nossa aplicação, tá? Poder usar o model para registrar algo, para inserir algo, porque aí a gente tem os campos, tá? Mas vamos parar de enrolação e vamos para a prática. Aqui a gente tem o config e o database. Eu vou criar uma new folder no src chamada models. Beleza? Ok, pode ser model. Beleza. Aqui então, dentro do model, eu vou criar uma new file chamada usuário.js. Usuário em maiúsculo para indicar que é um model, tá? O que eu vou fazer então aqui? Primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar uma constante para importar os seguintes caras. Eu vou importar o model, tá? Que vai vir lá do Sequelize e a gente vai trabalhar com o módulo do Sequelize. O Sequelize, que é um ORM, a gente precisa desse módulo do Sequelize para indicar que esse nosso arquivinho vai ser um módulo, tá? Então, um módulo, e a gente vai usar o data types também, para a gente falar os tipos dos campos desse módulo. Tudo isso daqui vai vir lá do require Sequelize, tá? A gente vai importar do Sequelize, beleza? Então, tá ok, model e data types, vem lá do Sequelize, beleza? Alt F para organizar melhor. Ok, aqui para baixo então, a gente vai criar uma class, tá? Sempre quando a gente for criar, agora a gente está entrando com class é muito parecido com function, tá? É praticamente a mesma coisa. E a gente vai estar criando basicamente uma nova função exportável. Eu já vou mostrar melhor para vocês, mas é uma classe que vai ser de nome usuário, tá? Que vai ser o nosso modelo usuário. E eu vou falar que essa classe, ela é um módulo, tá? Então, ok, o que a gente tem nessa linha de código aqui? Eu vou abrir aqui, ó, beleza. Eu tenho uma classe, que é basicamente uma função, só que a função não tem um extends. Então, a gente cria uma classe para poder usar esse extends. Estou falando então que o meu usuário aqui, a minha função, a minha classe, o chamado usuário é um módulo. Ou seja, eu estou indicando que isso aqui é um módulo, é uma nova tabela de banco de dados, puxando esse módulo aqui, que vem do Sequelize, que indica uma nova tabela de banco de dados, de comunicação e de mapeamento, ok? E aqui dentro, então, a gente vai ter que fazer um mapeamento. Aqui não se... tá, mas antes disso, de começar ali, já vamos exportar isso aqui. Porque, como eu falei, a gente vai ter que usar isso aqui em outro lugar, tá? A gente vai ter que usar isso aqui no controller para iniciar o model, aqui no database também. Então, a gente vai precisar desse cara. E a gente vai colocar o módulo de .exports, como a gente só vai ter um carinha, a gente vai importar aqui, ó. Beleza? Não precisamos disso aqui, ó, das chaves, porque a gente só tem um cara. Então, vamos deixar assim mesmo. Ok. Então, e aqui dentro vai vir um negócio meio interessante, um código meio estranho, mas que é bem padrão, então você não precisa se preocupar muito. Static, init. O que é esse static? É uma função que não vai mudar, tá? Muito parecido com const, mas como a gente está dentro de uma class, a gente vai trabalhar com static. Então, vamos trabalhar com uma static init. O que é essa init? Essa init vai receber o Sequelize. Bom, isso aqui você não se preocupa ainda, que você vai entender depois quando a gente for iniciar esse cara, tá? Mas basicamente aqui eu vou dar um init para iniciar uma nova conexão com o Sequelize. Você vai ver melhor depois, quase no final da videoaula, que eu vou explicar melhor isso aqui para vocês, ok? Então fica até o final da videoaula. Aqui então eu vou abrir as chaves,
para a gente executar algo nesse init, ou seja, vou iniciar uma nova conexão, pense assim, e o que eu vou executar nessa nova conexão? Eu vou executar um super, que é um construtor, ponto init. E o que isso aqui vai fazer? Aqui dentro a gente vai iniciar esse super com os campos da tabela. Quais são os campos da tabela? Vamos olhar aqui, no banco de dados que a gente criou anteriormente, a tabelinha usuário tem nome e tem senha. Então, o que a gente vai fazer aqui? Colocar nome, 2 pontos, como se fosse criar uma migration. Ó. Puxar o data types e puxar o tipo. Nesse caso aqui é string, beleza? Então, aqui a gente já tem um campo, falta o campo senha, que também é um campo string, então é bem simples, é só colar aqui para baixo. Vou colar aqui, perfeito, temos criado, ok? Então, isso aqui já é um model, você não precisa se preocupar com a sintaxe, e sim só com o nome, digamos assim. Aqui, por exemplo, se eu criasse outra tabela, uma tabela publicação, o nome seria publicação, aqui no lugar do usuário, eu exportaria a publicação e eu colocaria aqui dentro do init os campos dessa publicação, ok? Essas linhas de código aqui não são tão importantes. Vão ser importantes agora do código que eu vou mostrar para vocês, que é a gente iniciando esse módulo. A gente só criando ele não vai funcionar. A gente tem que iniciar o módulo, ok? Beleza? Então, você vai entender melhor essas linhas de códigos um pouquinho diferentes que a gente acabou usando aqui, perfeito? Vamos lá então para o database. Aqui no database o que a gente vai fazer é bem simples, tá? A gente, antes de exportar a conexão aqui, a gente vai fazer um negocinho bem simples. A gente vai chamar o nosso model que a gente acabou de criar. Então, eu vou colocar o usuário, o VS Code já vai me dar a sugestão, eu vou importar ele aqui para dentro, já está importado o nosso model usuário, e eu vou colocar init e vou passar a connection, tá? Então, vamos lá então para a explicação. Aqui, importei o meu model usuário, peraí, que deu um bugzinho, coloquei isso aqui que não era para colocar. Ok. Importei então meu model usuário, usei esse model usuário e falei que eu vou estar iniciando esse model. Beleza, estou iniciando meu model usuário na aplicação. E por que essa connection vem aqui para dentro? Lembra que eu falei para vocês que essa connection ela recebe uma nova conexão do SQLite? Pois é, a gente tem que passar para o model em qual banco de dados ele tem que trabalhar. E lembra que eu falei para vocês que a gente passa aqui o dbconfig? Ó, deixa eu vir aqui, ó. Ele tem a configuração. Então, a gente está falando basicamente aqui que a gente está iniciando o nosso model nesse banco de dados aqui, ó. Ó, nesse banco de dados aqui. Ou seja, aqui no database, no index, ele tem que achar dentro do nosso banco de dados o usuário, o model usuário, a tabela usuário, tá? Simples assim. E aí eu inicio. E de onde que vem esse init? Esse init vem lá do módulo que a gente acabou de criar. Ó, vamos abrir aqui, ó. Esse init vem daqui, ele recebe esse parâmetro SQLize, que nada mais é que a conexão. Esse parâmetro SQLize faz a conexão e acha esses campos na tabela usuário, beleza? Então, a gente faz a conexão disso aqui, tá? Através desse parâmetro aqui, inicia um super init, que é para falar que nesse init aqui eu vou ter esses campos, e aqui então eu chamo o model e o init com a conexão, para falar que esse model usuário, essa tabela usuário, pertence ao dbconfig, tá? Ao new SQLize dbconfig, que é a conexão do banco de dados, que seria esse aqui. Então ele tem que achar lá a nossa tabelinha, que é essa tabelinha de usuário, com esses campos mapeados, beleza? Então pronto, já iniciamos um model, já criamos um model, e na próxima videoaula, então, a gente vai de fato trabalhar com o controller, tá? Então é isso, mapeamos uma tabela do banco de dados, que foi a tabelinha usuário, tá? Isso por si só, ele já sabe que é aquela tabelinha que a gente inicia a conexão, a gente fez tudo certinho, e é basicamente isso, galera. Fizemos aí a conexão, já fizemos os mapeamentos, agora está na hora de trabalhar de fato com a lógica, tá? De cadastrar, inserir dados, listar dados, editar dados e excluir dados, tá? Temos nosso mapeamento feito, que é uma parte legal também, que é mapear os campos do banco de dados e suas tipagens. Mapeamos aí o nosso campo usuário. Então, aqui.
mapeamos aqui o nosso campo usuário e está perfeito já. Bom, pessoal, isso daqui, esse static init, tudo isso que a gente faz aqui para iniciar um model é algo próprio do Sequelize, tá? É algo que a gente está fazendo que vem próprio do Sequelize. Então não se preocupe muito com esses termos aqui que a gente usou, com esse código, porque isso aqui é um padrão, tá? Um padrão utilizado pelo Sequelize, tá? Mas conforme o RM ele vai mudando, então não se preocupe muito, não sei esse código, tá? Ok? O que você tem que se preocupar é na hora de criar um model, mudar o nome aqui, tá? Mudar o nome para o nome da tabela que você tem que usar, que é a classe aqui, e exportando essa classe. E também tem que se preocupar na hora de iniciar com o nome certinho e de passar a conexão certa, tá? Você tem que iniciar ela e, claro, se preocupar com os campos certos da tabelinha do banco de dados que você está trabalhando, ok? Que isso daí comunica os dois, beleza? Agora, de fato, então, é o fim dessa videoaula e eu te vejo lá na próxima videoaula.